Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast Rotary Formosa e Tiquira em Ação. Hoje estamos aqui com a irmã Cirlei, que é presidente do Conselho Municipal da Assistência Social aqui de Formosa. Eu sou Márcia, associada representativa e fundadora do Rotary Clube Formosa e Tiquira. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Cássio. Boa noite. Boa noite, Maciel. Boa noite, Márcia. Boa noite, irmã. Boa noite, Cássio. Boa noite, irmã. Boa noite, um carinhoso boa noite a todos que estão nos acompanhando a partir deste momento. Bom, irmã Cirlei, muito prazer estar aqui com a senhora ter aceito o nosso convite. Confesso que eu também não conheço nada do Conselho Municipal de Assistência Social, então hoje vamos ter uma aula aqui com a irmã. Fala um pouquinho da senhora, da onde a senhora veio, quanto tempo está aqui em Formosa, antes da gente entrar no assunto, na pauta. Ok, então a minha história, então em 1984, então eu chego a Formosa para fazer toda a parte de formação religiosa aos 16 anos, finalizei o ensino médio no coleginho, né? E depois disso, então hoje eu estou com 35 anos de vida religiosa consagrada. E então, de 93 mais ou menos, então, até agora 2020, então eu estive sempre a serviço tanto da assistência social em outros municípios e estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí e Ceará. E depois de 32 anos, então eu retorno para Formosa para continuar então no Centro Social Madre Eugênia Vasco, que ele é 100% da assistência social, é uma entidade filantrópica, né? Então, essa é a trajetória. Sempre a minha vida, então, tive 5, 6 anos na formação em espiritualidade, de movimentos e pastorais do lado religioso, mas ao mesmo tempo depois sempre retornava a essa parte da assistência social. E hoje, então, pelo Centro Social Madre Eugênia Vasco, então é que eu chego ao Conselho Municipal de Formosa. E o que é esse conselho, né? Como é que ele é composto? Então, o Conselho Municipal da Assistência Social, ele é um órgão, né, que reúne representantes tanto do governo quanto também da sociedade civil. Então, do governo, ele é estruturado segundo as secretarias. Não os secretários propriamente dito, mas representantes de confiança que vai representar as secretarias municipais dentro do conselho. E a questão da sociedade civil, essa sociedade civil ela é composta por todas as entidades ou instituições da assistência sociais. Todas as entidades que promovem ou prestam serviços gratuitos à sociedade como um todo, dentro dos serviços socioassistenciais, segundo a nossa legislação da Lei Orgânica de Assistência Social, principalmente a Lei número 8742 de 1993, que é onde vai, assim por dizer, dar poder tanto para o federal, para o estadual e para o municipal compor esse conselho. Porque esse conselho, por que ele é importante para o município? Ele é importante para o município porque existe o Fundo Municipal da Assistência Social. Esse Fundo Municipal da Assistência Social, ele trabalha muito em sintonia com quem? Com o Conselho Municipal da Assistência Social, por exemplo, e com a Secretaria Municipal da Assistência Social. Por que isso? Qual é o objetivo dessa unidade? Por que tem que trabalhar tão juntos? Porque toda e qualquer emenda, todo e qualquer recurso que venha do Estado ou do Federal para o município, ou, por exemplo, uma emenda para uma instituição, vai passar por este Fundo Municipal de Assistência Social. Cabe ao Conselho Municipal da Assistência Social fiscalizar, como um órgão fiscalizador, como é que está sendo a aplicação desse recurso público. Aonde está? Está de acordo com o que, irmã? Baseia em quê? No plano de ação.
tanto o plano de ação da Secretaria Municipal da Assistência Social, como do Fundo Municipal, ou como de qualquer instituições da assistência social que faz a execução desse projeto dentro dessa política nacional de assistência social, é obrigatório ter inscrição dentro do conselho, porque vai gerir ali, vai perpassar por essas instituições as emendas. Emendas parlamentares são recursos públicos, e esses recursos públicos têm que ser bem gastos e gastos com aquilo que existe um planejamento, que existe um acompanhamento, e isso quem faz então essa parte é o conselho, cabe ao conselho. Uma outra atividade do conselho também, o conselho ele é ligado ao gestor municipal, por exemplo, a secretaria, mas ele é totalmente à parte, assim por dizer. Tanto que são representações ali. Ele não pertence a nenhum partido político, por exemplo. Sim. Não tem nada a ver, porque se ele tivesse, ele não conseguiria fiscalizar ele mesmo, por exemplo. Então, né, nesse sentido, ele é autônomo. Por isso é que para ter o conselho como esse órgão ali que une o município, que une a sociedade civil. Quem é essa sociedade além das instituições? Pode participar as associações de bairros, os usuários da política da assistência social. Quem são esses usuários? É todo e qualquer que participe de projetos e programas que são ofertados pelas instituições não governamentais, caso das entidades, como também pode participar e deve participar, por exemplo, dos equipamentos, projetos e programas do município, que são oferecidos através de quê? Do CRAS. Esse CRAS, o CREAS e assim por diante, são órgãos governamentais que abrem portas, como se fosse uma porta para todos os benefícios que existe, tanto em nível federal, estadual e municipal. Por isso é que a importância do CAD único. Esse CAD único, ou esse NIS, que vai fazer com que o governo federal tenha um certo controle. Quantas famílias em situação de vulnerabilidade social, por exemplo, existe em Formosa? Existe no estado, existe em todos os estados, porque esse CRAS ele existe em todos os municípios, deve existir, porque o CRAS como porta de entrada a benefícios. Por isso é que nós também, como ONGs, até hoje nós conversávamos isso com os conselheiros, que nós tínhamos reunião do conselho, a importância de estar sempre articulado com o CRAS. Se nós pegar, por exemplo, o Centro Social Madre Eugênia Ravasco, ele, como particular, nós não temos tantos recursos para ter todos os programas que existem, por exemplo, no CRAS. Centro Pop, Criança Feliz, Mãe da Casa das Hortênsias, Casa de Passagem, esse Centro Pop que dá prioridade e visa a questão de quem é da rua, aquele que precisa de ajuda. Então são todos programas e projetos que nós, na rede particular, nós não temos a questão econômica para manter tantos projetos e programas. Por isso é que nós temos então esse fluxo de enviar para o CRAS e também de receber. Por exemplo, se lá Então vocês trabalham junto, CRAS e o Conselho da Assistência Social? Isso. Ou o CRAS? Isso, a gente trabalha como instituição. O conselho, no caso, ele fiscaliza como que está esses projetos e programas, seja lá no CRAS ou seja nas ONGs. Vocês agora, então fiscalizam eles? Isso. Agora, o que é importante do CRAS com referência às instituições ou os equipamentos do próprio município. Tudo que passa dentro da política de assistência social existe uma centralidade. Por exemplo, o governo federal quer saber quantos usuários frequentam o Centro Pop, por exemplo.
Ele não vai telefonar para a minha instituição, ele não vai telefonar para a PAI, ele não vai telefonar para o São Vicente de Paula, ele vai telefonar para o CRAS. O CRAS é um centro de referência para todas as entidades ou instituições que formam a rede da política da assistência social, que é uma rede de segurança socioassistencial, como a gente chama. E essa rede, em nível de município de Formosa, principalmente aqui na cidade que eu acompanho mais, ele é bastante fortalecido. E é por isso que é importante conhecer quais são as instituições, o que oferece. Por quê? Para fortalecer vínculos entre as próprias instituições. E isso, qual é o papel do Conselho em tudo isso? Junto com a Secretaria, com o CRAS, dinamizar essas parcerias. Porque, por exemplo, eu até dei exemplo hoje no Conselho de uma mamãe que estava já véspera, bem dizer, para ganhar seu bebê e não tinha nenhum enxoval para o bebê, não tinha nada. E aí, o que eu fiz? Então, telefonei para pessoas da rede de assistência social do município, aonde em 2, 3 horas nós estávamos com vários enxovais ali. Depois ficamos sabendo que realmente a mamãe vai precisar, porque está grávida de gêmeos. Nossa. E será na sexta-feira para segunda. Então, assim, essa rede estando articulado, quem ganha é a população. Sim. Então, a assistência social, existe o CRAS, o CREAS e as ONGs justamente para chegar à população em situação de vulnerabilidade social. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Conselho fiscaliza o Fundo Municipal de Assistência Social, ou que seja emendas para o município ou emendas para as ONGs, qualquer ONGs, é justamente com esse zelo para que chegue a prestação de serviço, como é proposto no plano de trabalho, lá para a população que mais precisa. Porque a política de assistência social, principalmente com a Constituição de 1988, ela faz parte da Seguridade Social. Então, são direitos adquiridos pelo cidadão já desde lá. E depois, com a Lei Orgânica da Assistência Social de 2011, então traz bem claro como é que tem que ser a estrutura, por exemplo, até do próprio Conselho. E essa estrutura, aí sim, quem garante isso é o município. E é uma estrutura de quê? Porque o Conselho, ele faz a inscrição de todas as instituições, entidades que fazem prestação de serviço socioassistencial. Então, ali nós temos relatórios, nós temos, por exemplo, para ter a inscrição no Conselho, ele tem que ter o CNPJ, porque no CNPJ é que a Receita Federal vai deixar bem claro qual é o tipo de atividade que ele vai prestar. É da educação? É da assistência social? Segundo, esse ali é que vai ter o estatuto, conhecido Estatuto Social, porque é uma ONG, por exemplo. E no estatuto, esse estatuto não basta qualquer palavreado, não. Ele tem que estar baseado nessa Política Nacional da Assistência Social. O que o Conselho Nacional da Assistência Social exige para você fazer essa prestação de serviço dentro da assistência social? Então, nós temos parâmetros, nós temos orientações para fazer. Se não está nesses parâmetros da assistência social, pode estar lá, por exemplo, para a saúde. Pode estar lá para a educação, pode estar também saúde e assistência social, também pode, porque aí você vai ter o certificado do SEBAS. Tendo os SEBAS e também tendo o CNEAS, que é o certificado de entidades da assistência social, você pode estar concorrendo a emendas, você pode estar pedindo emendas, porque você tem toda a documentação em dia. E é interessante aqui ressaltar que, por exemplo, essa documentação desde o CNPJ, desde o estatuto, é que vai iluminar para fazer o plano de ação
O plano de ação tem que estar de acordo a tudo isso. Tendo plano de ação, passou o ano, tem uma exigência legal, por exemplo, que você tem que trazer para o conselho o relatório do que você conseguiu fazer. Foi proposto, se você conseguiu fazer a mais, tem uma orientação de como fazer. Isso já vem da onde? Vem da Política Nacional da Assistência Social. Para nós, formosense, foi muito importante, por exemplo, em 2023, que nós tivemos a pré-conferência e a conferência de assistência social, que até foi no Coleginho. Nós fizemos uma grande parceria com o Coleginho, que essa conferência está até hoje no YouTube, que a gente conseguiu, os técnicos lá foram liberados do Coleginho, então tem um antes, um durante, um depois, que está no YouTube, e aonde foi muito importante para nós, que repercute até hoje. A avaliação desse Sistema Único da Assistência Social, conhecido como SUAS, quais os SUAS que eu tenho e os SUAS que nós queremos. E aí foi assim uma bênção de Deus, que nós conseguimos trazer, por exemplo, movimentar o município como um todo, junto com o município, claro, e nós trouxemos grupos do assentamento. O que essa população precisa lá? É nós que vamos falar por eles? Não, a gente vai ouvi-los primeiro. Foi o que fizemos na pré-conferência e conferência. Então, isso tudo é possível trabalhar em rede. Se nós fôssemos fazer, por exemplo, só como conselho, ou como secretaria, ou como entidade, não teríamos tido o êxito que tivemos. E uma coisa que é importante, como essa política da assistência social, ela é a nível federal, estadual e municipal, então todas as questões que foram levantadas, que foram trazidas, ficou só no município? Não. Foi para o Estado e também chegou ao nível federal, que foi 8 de dezembro de 2023 que tivemos, então, essa Conferência Nacional da Assistência Social, que é onde que vai dando direcionamento, que essa política, assim como outras políticas, ela sempre é revista, revisada e reconstruída sempre. Por quê? Porque as necessidades, para vocês terem um exemplo, pós-pandemia, nós temos várias questões sociais que não tinha antes. E com a pandemia veio muito à tona. Para trazer um exemplo bem assim como entidades, por exemplo, o Centro Social Madre Eugênia Javascki, nós criamos um Tecendo Talento, aonde várias situações de isolamento, se não estão conosco, estão doentes em casa, estando conosco, eles até se recuperam de depressão, coisas assim que a gente pensava que era uma doença que só deveria ser tratada com medicação, enquanto que ali é uma prova dessa convivência, que é o objetivo da assistência social, principalmente nos projetos de serviço e convivência e fortalecimento de vínculos, é justamente resgatar esse conviver bem consigo e com o outro e automaticamente com a sociedade. Isso é importante. Irmão, vamos dar só um alô aqui. O Vertim de Oliveira parabeniza a presidente do conselho, irmã Cilei, pessoa com muita competência. A Zilma de Mello também e Luiz Fernando ouvindo e parabenizando a irmã. Tem a Kelly de Jesus também, que mandou Kelly Lino Souza, deu uma boa noite louvando ao Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Robson, uma boa noite para ele. Roberto Almeida. É o companheiro lá de Cabeceiras. De Cabeceiras. Roberto Almeida. Vem de Cabeceiras para cá. E tem bastante gente aí no outro, ele vai daqui a pouco, vou passando aos poucos. Mas é muito interessante, mano, o papel, né? Hoje eu estou substituindo o nosso amigo, companheiro Wesley, que a mulher dele pegou ele de jeito, não deixou ele sair. E ele é obediente, menino obediente. Está lá no... Você que está namorando, que hoje é o dia dos namorados, tem que passar lá no Panela de Ferro. Está lá o Wesley e a companheira Léo, preparando um abraço aí. Um abraço a todos vocês. Daqui a pouco a gente está aí, viu? Qualquer instituição
ela pode se inscrever no Conselho Municipal ou não? Desde que ela faça prestação de serviço da assistência social. E o que é exigido, por exemplo, eu quero uma ONG, quero abrir uma ONG que faz isso ou aquilo. Então, primeiro de tudo, esse trabalho ele tem que ser organizado, planejado, e ele tem que ser contínuo. Por exemplo, se eu colocar uma vez no mês, é uma ação. Não é um trabalho contínuo, não é nenhum projeto. Então, tem exigências legais da própria política ou do Conselho Nacional de Assistência Social, então que deve ser observado, senão não pode estar registrado no Conselho. Outros exemplos que às vezes acontece é da política, por exemplo, da saúde. Então, a gente chama os responsáveis pelas ONGs ou pelas associações e a gente coloca com a praticidade, com a prestação de serviço vosso, é mais lá para assistência, para educação ou para a saúde. Então, isso é importante, é muito importante essa pergunta sua, porque isso que vai direcionar a inscrição, não. Tá, então tem que ter bem definido, por isso a importância de conhecer o que é essa política da assistência social. Sim. Que não basta eu dizer, eu acho interessante estar no conselho, então eu vou inscrever. Tem necessidade? Porque o conselho é um órgão fiscalizador. Se eu não trabalho com emenda, não preciso de emendas, não preciso de subvenção da prefeitura, não preciso de recursos públicos, automaticamente eu não preciso de inscrição no conselho. Tá? Eu não preciso. Porque o que o conselho vai fiscalizar sobre mim, sobre a minha entidade, se não tem matéria? Então, nesse sentido, é que é importante conhecer e definir bem, entender bem aonde se encaixa a minha entidade, minha instituição. Porque a assistência social hoje, ela não é mais vista, por exemplo, claro, ela teve início, houve necessidade, por exemplo, de ser assistencialista, né? Com doações de bolsas, coisas assim. Mas hoje já não faz mais parte. Ele faz parte de um projeto de emergência, uma coisa de emergência. Mas isso não é mais tido como um projeto de assistência social. Porque assistência social, ele visa, além de fortalecer vínculos, ele visa uma autonomia individual e comunitária. Isso é bem fácil entender quando eu trago presente, por exemplo, o que acontece com os cursos lá no Centro Social. Quando venha para ser assistência social, tem que ter acolhida. Nessa acolhida, que é feita individual ou em grupo, é perguntado qual é o objetivo de que você procura fazer esse curso. É empreender o seu negócio? É ser incluído ao mercado do trabalho? Então, ele já vai iniciar o curso com o objetivo claro, o que ele quer ser. E aí é claro que é trabalhado o dom e talento, o que eu gosto. E aí que vai entrar a parte técnica do orientador para se transformar em talento. Se tornando talento, ele se torna um profissional. E aí, como é que é feito isso na prática, irmão? Por exemplo, lá, material, tudo, mesmo que a entidade forneça material, por exemplo, para o curso de barbeiro, ele é convidado, já recebe uma lista de materiais, o básico, para quê? Porque ele faz conosco e ele faz um tipo de estágio na sua casa ou com o seu vizinho e tudo mais. Então, esse aprendizado com a prática é que vai funilando o profissional dele. Então, quando ele acaba um curso conosco lá de 4 meses, ele já tem clientes encaminhados, ele já tem um espaço organizado na sua casa, na sua garagem. E quer dizer, e aí lá no final, que no caso agora é dia 22, então vai ser trabalhado, por exemplo, qual é a diferença da micro, médio e grande empresas? Quais são as exigências legais da Receita Federal perante tudo isso?
Legal. Então, isso tudo para quê? Então, esse tipo de prestação de serviço deveria ser prestado por todas as entidades, instituição e também equipamentos municipais, estaduais e federais, que edifica a pessoa, que ela seja autônoma do seu poder econômico, do seu poder afetivo e tudo mais, que tenha essa maturação. E saber o que fazer, né? E fazer como fazer. Ai, mamãe, se chega lá e diz assim, não sei. Aí nós temos uma equipe técnica. Nós temos, por exemplo, a psicóloga que vai trabalhar esse dom, esse talento e a questão vocacional profissional. Porque tem gente que acha que também é fácil, né? Não, eu gosto daquilo ali e eu vou fazer. E chega lá, às vezes, não é aquilo, não é? Sim, temos esses casos e aí tem essa abertura, a instituição dá essa abertura de fazer essa transição de um curso para o outro. Mas primeiro, eles já fazem um acompanhamento profissional ali com o técnico, né? Nesse sentido, para que ele define direitinho o que ele realmente quer. Porque realmente às vezes acontece isso, principalmente com o adolescente, né? O adolescente ali, porque hoje o adolescente não é mais de 14, é a partir dos 12, segundo o Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Então, são realidades que as instituições também estão se atualizando. E isso, segundo as orientações de quem? Do próprio Conselho. Então, nós não fazemos só o que o governo nos exige nessa dimensão de fiscalizar, de aprovar o plano de ação, né? De apreciar e aprovar também a proposta orçamentária ali da questão da prefeitura. Também a gente faz essa apreciação do orçamento do próprio fundo municipal, das próprias instituições que fazem essa prestação de serviços e programas, né? Dentro dessa dinâmica de socioassistencial aí. A senhora falou que vocês fiscalizam, né? E tem algum órgão que fiscaliza vocês? Sim, nós temos o próprio Conselho Nacional de Assistência Social, que é o nosso grande órgão fiscalizador. Por isso que nós, como Conselho Municipal, a gente tem um convívio, uma comunicação muito grande com a questão da legislação, dessa política nacional da assistência social, que ela é orientada pelo próprio Conselho Nacional da Assistência Social, que é dentro da Secretaria Nacional da Assistência Social. Então, tudo que faz o Conselho Municipal tem essa preocupação, sim, porque temos cobrança. Por exemplo, a questão de documentos, né, para ter a inscrição ou renovar a inscrição da instituição até 30 de abril, existe parâmetro, existe orientações técnicas que, por exemplo, como fazer um plano de ação. Então, tem que ter o objetivo, quem que são os clientes, onde acontece isso, quem são os técnicos que vão trabalhar, qual é o fundo dos recursos que você vai usar em 12 meses. Então, tudo isso não é exigência do Conselho de Formosa, isso é em nível nacional. Então, nós temos essa ciência, essa consciência da grande responsabilidade. Tá? Que nós temos não só de fiscalizar, mas fortalecer essa rede socioassistencial do município para que caminhe também de forma efetiva na aplicação, na concretização dessa política da assistência social. Então, nós temos assim, somos desafiados a estar junto com a instituição, fiscalizando e ao mesmo tempo dizendo: meu amor, é preciso ajustar aqui. Vocês estão fazendo assistência social, mas não pode usar esses termos. Por exemplo, aquela família pobre lá, não, meu amor. As expressões exigidas em nível de Conselho Nacional de Assistência Social é o quê? Famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Certo? Então, são todas questão técnica que nós também, é um trabalho um pouco chato, tá? Não vou negar para vocês que é tão simplesinho, porque quando você faz o curso de serviço social,
Os técnicos, a assistência social é mais fácil porque ela já vai ser trabalhada dentro de uma universidade, esses termos. Agora, quando você pega uma pessoa leiga da comunidade, que existe esse grande desejo, essa grande boa vontade de fazer o bem, de ajudar alguém, mas que não tem essa preocupação com o técnico, aí o conselho, a gente como conselho pena. Porque aí você tem que, com delicadeza, valorizar esse lado de bem que está fazendo acontecer, mas que tem que aperfeiçoar ao mesmo tempo para caminhar todo mundo junto segundo as exigências do Conselho Nacional. E para que isso? Para implementar essa política da assistência social de uma forma efetiva e de prestação de qualidade de serviços aí para a população formosense, né? Então, por isso, tem esses desafios, tá? Porque nós também pegamos, né, instituições, pegamos também até nos próprios equipamentos municipais, que há essa dificuldade da parte técnica, né? Mas isso tudo com diálogo, conversando aqui, muitas instituições já parei até 3, 4 vezes com os responsáveis, com os técnicos, com o contador, para justamente a gente caminhar de forma bem ajustada aí dentro das exigências desse Conselho da Assistência Social. É desafiador, não vou te dizer que é simples, que é fácil, porque nós da rede privada, nós já temos muitos compromissos com as congregações, com o nível de trabalho congregacional e tudo mais, e ainda mais essa prestação de serviços voluntários com o próprio conselho, e dentro do conselho a gente tem essa corresponsabilidade com as instituições para que todos sejam fortalecidos e fortaleçam sempre mais essa rede que existe. Por quem são a rede? A rede é formada por todas as instituições, por todas as associações, por todos os usuários que queiram participar ali ou que participam, né, dos próprios equipamentos e das próprias instituições. Tudo isso são trabalhos contínuos, que exige muita delicadeza, nós mexemos com pessoas. Exige também um grande profissionalismo, você fazer acontecer aqui agora o que é essa exigência do Conselho Nacional de Assistência Social. Mas isso também eu tenho uma gratidão muito grande com os presidentes aí das instituições, que a gente consegue fazer o profissionalismo acontecer junto com a amizade. Então fica uma coisa assim muito gostosa e ao mesmo tempo fica mais leve. Porque você como presidente do conselho e você conhecendo as exigências em nível federal, estadual e do município, e você tem que fazer ajustes aí na realidade de uma forma também bastante respeitosa, né? Em vista do bem que já foram feitos por essas instituições, por esses equipamentos que vêm fazendo, mas que as exigências legais hoje também pesam, principalmente para as ONGs, tá? Temos ajudas do município, tem emendas, mas as exigências são maiores. Então, assim, hoje, estar dentro da assistência social exige um grande amor a si mesmo, a Deus e ao próximo. Resumindo assim de forma bem concreta o que é a política da assistência social. Mas são trabalhos, são prestações de serviços à comunidade que nos desafia a unirmos forças, a conhecer, por exemplo, o que o Rotra, né, faz aí, que temos até parcerias, né, em nível de instituição, assim como outras ONGs, outras instituições aí estão fazendo. Mas uma coisa eu ressalto sempre a importância conheça a política da assistência social e vê se você se encaixa.
Caso não se encaixe, não se preocupe, existem outras políticas. Existe o SUS, existe a questão da saúde, da educação, né? Então, assim, a política de assistência social ela não é a única. E nem todo mundo é obrigado a estar inscrito se não tem nenhum envolvimento com recursos aí públicos, né? Não é obrigado, não. Agora, se tiver inscrição, é importante ressaltar que caminhe segundo as exigências da política da assistência social. Isso nós não temos como negociar. Ou somos da política, executamos as atividades segundo orientações, ou fica complicado, porque aí a instituição pode levar multas. Se aquilo que está lá na inscrição do conselho, por exemplo, é da proteção social básica, então essa proteção social básica nos dá autonomia de um pouco mais de leveza na questão de manter os técnicos. Os técnicos é mais fácil você encontrar como voluntários e tudo mais. Se você pegar essa proteção média e alta complexidade, quem pode mesmo executar é os CREAs e ONGs, como a PAI, como São Vicente, que é um outro tipo de atividades que é da assistência social, mas que tem o seu diferenciamento. E quais são essas diferenças? Principalmente lá precisa advogado, lá precisa ter outros profissionais, médicos que vai envolver a parte econômica muito mais alto de que na básica. E essa básica, ela trabalha a questão de que ainda não tem vínculos totalmente quebrados aí na família, por exemplo, no usuário. Ele está em risco. Por exemplo, você pega alguém desempregado, ele está em risco de quê? De ir para marginalização de droga, de bebidas, álcool. Ele corre o risco de passar fome, porque não tem entrada econômica, e assim por diante. Aí a básica, que é o que, por exemplo, o Serviço Social pertence, ele entra em ação. Vamos ajudar esse cidadão aí a se tornar autônomo, por exemplo, economicamente. Só que para ser, por exemplo, da básica, e principalmente serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, não basta você dar, por exemplo, técnico. Você, além de fortalecer esses vínculos, você tem como obrigação trabalhar temas transversais. Que são esses temas transversais? Hoje mesmo mostrava lá para os conselheiros que nós temos eixos para ser trabalhados, além de todo o técnico, né? Por exemplo, qual é a relação que eu tenho comigo mesmo, com o outro e com a minha cidade? E tem um outro eixo, por exemplo, a criança, quem cuida de mim, coisa assim. Mas esse é quem mais tem creche e tudo mais. Por que isso? Aí a gente refletia, eu me conheço mesmo, meus dons, meus talentos? Como é que eu estou integrado aí na minha afetividade, na minha sexualidade, no meu autoconhecimento, dos meus limites? Eu tenho esse controle emocional, ou porque eu tô com raiva, eu chego aqui na reunião, eu chego lá em casa, batendo porta, quebrando isso, quebrando aquilo, porque eu estou com raiva. Então esse autocontrole, ele tem que ser visto pelas instituições do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e trabalhar esses eixos aí, que é importante. Com a cidade, nós estamos numa cultura do quebra-quebra. Por exemplo, pensa que a lâmpada pública que é do prefeito. Isso. E não tem aquela consciência que a lâmpada que está iluminando a rua é imposto até da balinha que eu chupo. Até dos 5 centavos que eu pago pela balinha, mas tem o imposto que eu pago ali. Então essa conscientização, por quê? Porque não está sendo trabalhado desde a infância. E mesmo que fosse do prefeito, não cabe a mim ir lá e quebrar.
né? Porque tá ali para atender, né? Para beneficiar. Beneficiar uma população como um todo, Exato. né? Não sou eu. Então, assim, para dizer que a assistente social hoje, ela não se resume em dar uma cesta. Ela não é isso mais. Eu achei importante isso, porque o Rotary também. pega há muito tempo que você tem que dar a vara, ensinar a pescar e o cara ter autonomia. Porque não existe para um cidadão, que a gente estava conversando até numa reunião nossa, ele ter a própria economia dele, recebendo, cuidar de uma família, um pai de família, levar o sustento, fazer. É importante. E eu falo também deixa eu só dar uns recados aqui para não ficar. A Valéria José, que é a nossa próxima presidente, tá? Ela fala que a irmã Cirlei é uma pessoa muito dedicada e competente. Parabéns pelo seu trabalho na nossa sociedade. A Dani, parabéns, irmã Cirlei, excelente entrevista. Seu trabalho é incrível. A Sônia A Zilma falou, mas a Sônia Miller está ouvindo, tá? E a Helena também fala, foi aí que eu trouxe. Meu óculos está ruim. A irmã Cirlei é muito competente e está fazendo um excelente trabalho à frente do Conselho Municipal de Assistente Social. Humano incrível. Nós estamos vendo isso aqui, viu, Helena? Um carinhoso obrigado, um né? carinhoso beijo a todos. Vocês sabem que eu vos amo. Também quem eu não conheço, às vezes até conheço de vista, né? Mas como eu não sou natural de Formosa, então mil perdões aí. E às vezes o nome aqui não aparece assim muito certinho, se bem que os daqui hoje estão. Agora eu acho que é importante isso aí, eu gostei. Né? Porque o pessoal hoje pensa que a gente tem que dar uma cesta básica e vai dar uma cesta básica a vida toda, né? Isso, nós temos os programas, por exemplo, de prestação continuada, que é o Bolsa Família, mas ele também tem tempos limitados. Ele não é para sempre, porque justamente é para atender uma necessidade por 3 meses e não mais que isso, até que a família se reestruture e consiga um trabalho. Por isso é da parceria a importância do Conselho ser esse articulador da rede, justamente para que esses prazos não seja continuado por muito tempo. E como é que vocês fiscalizam esse prazo, esse tempo? É junto com o CRAS? Como é que faz? O CRAS já tem essa orientação do governo federal, por exemplo, eles têm formulários tudo, e onde o próprio sistema do governo já denuncia. Por exemplo, o Pedrinho já está nesse programa BPC há tanto tempo. Então, o próprio programa ajuda a fazer esse tipo de classificação. Isso aí é todo benefício? Porque tem vários benefícios hoje do governo. Muito. Nós temos o governo federal, do estadual, por exemplo, auxílio moradia, né? Uhum. E nós temos muitos benefícios. Isso daí também tem um tempo? Todos deveriam ter um tempo. Quem é que faz também esse controle são as assistentes sociais do CRAS e CREAS, que fazem esse acompanhamento nessas famílias através do chamado do PAIF. Então, esse PAIF que faz reuniões, que fazem encontro, que fazem roda de conversa, que fazem oficina com as famílias, por exemplo. Então, existe esse acompanhamento bem sério. Como é que faz isso também, além de tudo isso? Através da visitação na própria família. Essa visitação é algo bem interessante, ele sempre deve ser agendado com o usuário, com a família usuária. Certo? Não faz parte da assistência social, por exemplo, eu vou lá ver se o fulano está mentindo, por exemplo. Veio uma denúncia que ele está mentindo, então eu vou pegar de surpresa. Então isso não é assistência social e não faz parte do profissionalismo da assistência social. Tudo é dentro da assistência social, porque é a edificação do próprio ser gente, ser pessoas. Uhum. Então, todos os procedimentos que é feito, seja pelo governo, através do CRAS, CREAS, ou até das ONGs, ele tem que estar ciente. Porque ele tem que ser autônomo da sua própria história. Uhum. Como é que ele vai ser? Se ele não está junto, passo por passo, momento por momento, de uma forma consciente, né? E ao mesmo tempo desafiadora, né? Sim.
Qual é o período de mandato do Conselho Municipal? Olha, a mesa diretora do conselho, ele é 1 ano e pode ser reencaminhado, né? Que é o meu caso, que eu já estou ao 2º ano. Os representantes da sociedade civil e também do poder público para em torno de 5 anos. Aí o que acontece? Vai sair fulano, então normalmente o procedimento é o seguinte: manda um ofício para o conselho justificando a saída e já encaminhando o outro nome. Então sempre tem que ter o suplente também que faz a representação aí, seja da secretaria ou seja da própria instituição. O conselho tem estatuto ou não? O Conselho Municipal. O Conselho Municipal, o Estatuto é o Estatuto Nacional do Conselho Nacional de Assistência Social. O que ele tem, em nível municipal, é um regimento interno. Regimento. O regimento onde que vai concretizar todo o andamento do próprio Conselho. Por exemplo, nós ali ficou definido que toda segunda, quarta-feira, 14 horas, fazemos reunião descentralizada, que pode ser virtual ou presencial, ou pode ser os dois ao mesmo tempo, e de forma descentralizada, que é para a gente conhecer como é que está o funcionamento da rede. Então a gente vai, por exemplo, hoje, a reunião de hoje, do conselho desse mês, foi na PAI. Então, essa descentralização é que também leva o conselho mais próximo da comunidade. Esse é o objetivo, né? Até eu brincava com os conselheiros, nós não temos como fazer reunião virtual, porque como vamos estar na realidade? Como é que vamos estar lá nas ONGs, né? Então, nós somos desafiados sempre a se fazer presente e é um prazer muito grande, né? Além da convivência, mesmo rápido, mas somos muito bem acolhidos, sabe? Nas instituições, também pra gente. O grupo sai sempre muito feliz. É bom, né? Isso é muito bom. A gente um pouco ri, a gente trata as questões sérias, faz estudo também do que precisa, mas uma coisa assim bem tranquila, bem legal, sem ser aquela coisa muito maçante. Tanto que essa parte legal de leis e coisas assim, a gente coloca tudo em documentos, mas se fala do que significa sem citar tanta lei, porque senão ninguém aguenta. Porque para tudo dentro da assistência social existe lei. Por exemplo, até a pessoa, o funcionário lá de prestação de serviço na assistência social, ele tem que ter um perfil e quem vai dizer isso, existem diretrizes. Então, para tudo, para a instituição, para os conselheiros, para o conselho, existe a questão da legalidade. E é isso que eu desafio você estar atento de fazer com que a caminhada do conselho ou das instituições estejam de acordo com essas diretrizes dessa política da assistência social. Caminhar juntos. Não é fácil, é desafiador, porque nós mexemos com pessoas, a grande maioria são voluntários, tá? Com exceção do poder público, né? Que são funcionários e são representantes ali mas é uma caminhada muito legal. Para você ter uma ideia, em questão de Fundo Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social com a Secretaria, chega uma emenda, às vezes a emenda, nós temos 72 horas para dar aceite. Para dar esse aceite nessa emenda, por exemplo, que chega, nós temos que criar ata, nós temos que reunir esse conselho, tudo assim muito, muito rápido, então uma exigência legal bastante cruel, assim por dizer. Por exemplo, o véspera do primeiro do ano, acho que foi o ano passado, eu estava no Sul e saiu uma emenda, acho que foi para o São Vicente de Paula. Isso, sexta-feira, 4 horas, nós tínhamos até domingo, meia-noite, para dar aceite, reunir conselho. Graças a Deus, a Daniele é muito, muito competente. Um grande beijo para ela. Porque ela trabalha à madrugada, se for preciso. Então, eu estava até no seminário lá em São Paulo e eu não conseguia atender direitinho. E, ao mesmo tempo,
pedindo, pede lá para o federal, tem que mandar um ofício dizendo quanto que São Vicente recebeu, porque só acima desse documento, ofício, que eu posso acionar o conselho. E ao mesmo tempo a Secretaria de Desenvolvimento Social ali, que também com o Charles e com a Mariane, são excelentes, são pessoas que se desdobram, sabe? Seja madrugada, a hora que for, onde estiver, eles largam tudo para a gente fazer esse aceite, e com isso a gente coloca com muito orgulho que nós não deixamos voltar nenhuma emenda, seja para o município ou seja para as instituições. Tá? E grande a competência humana, profissional, seja dos conselheiros, seja da secretaria, que fazem também essa parte do fundo municipal. Então foi assim, estão sendo experiências assim, muito legais. Profissionalismo junto com essas habilidades humanas. Então assim tá bem legal. E isso então é um desafio. Que quem está no conselho não é só representar, exige trabalho, dedicação e também sacrifício. Porque você sair do forrozinho e resolver um aceite, né? Por exemplo, onde você é voluntário ainda, né? Então, complicado. Isso aí é fruto de uma pessoa que tem uma espiritualidade muito grande, amor a Deus e amor ao próximo, aquilo que eu falava, o que resume a política na prática, né? Não são questões tanto legais, mas isso aí, e também é o que nos anima a estar em frente por mais um mandato, né? Até abril do próximo ano, e fazer então essa grande rede aí acontecer. E também o pessoal do CRAS, do CRES, assim, da Casa de Direitos, onde também centralizo todos os conselhos. Então a gente tem assim uma parceria, uma amizade muito grande, além do profissional lá com as meninas. Então é muito legal, muito legal. Bom, tem alguma verba que vai para o Conselho Municipal de Assistência Social? O que tem que já faz parte do Fundo Municipal da Assistência Social, é questão legal, 3% ele é direcionado para os gastos e manutenção do conselho. Porque o conselho, assim como outros conselhos, ele tem gastos. Precisa tinta para computadores, por exemplo, precisa pastas de arquivo morto. Estamos aí numa fase de reorganização da parte de documentação. Então, de emergência, a gente fizemos doação aí de pasta até que foi apresentada a listagem para o Fundo Municipal da Assistência Social, onde esses 3% é gasto com a formação do próprio conselho, se tem que participar em reuniões nacional ou no estado. Então, tem esse recurso 3% aí, onde o conselho ele é beneficiado. Por exemplo, nós temos, quando as reuniões acontecem na Casa de Direito, nós temos, por exemplo, dentro desses 3%, um lanche que é oferecido para os conselheiros, né? Quando vamos a instituições, é claro que a gente aceita aquilo que a casa nos oferece, né? Sim. E por sinal, é muito gostoso, viu? Ah, que bom! Isso é bom, né? Então, a gente tem, assim, as instituições também tem a gente sente que a gente é acolhido com muita afetividade, além de todo esse profissionalismo, dessa legalidade, né, que tem por trás de tudo isso, é o que orienta, seja o conselho municipal, seja o estadual, nós todos aí estamos direcionados junto com o nacional. Que bom, irmã, muito bom. Eu acho assim que tirou bastante dúvidas, né? Eu mesmo não tinha assim conhecimento tenho de vários outros conselhos, mesmo não participando, mas porque a gente sempre tem uma cadeira ou outra, né, em um conselho, mas esse da assistência social eu não tinha conhecimento nenhum. É só mesmo boatos, né, o que a gente ouve falar de internet, e eu acho que foi ótimo, tá todo mundo aqui parabenizando, a Dani tá aqui falando que excelente questionamento e tirando dúvidas importantes, o Roberto lá batendo palminha,
enfim, várias pessoas, né, que a gente já falou lá atrás, interessadas nesse conteúdo. Muito bom, muito esclarecedor, viu? A gente tá aqui no nosso limite, né, Maciel? Já estamos aqui no nosso limite, então a gente vai falar aqui de novo do restaurante Panela de Ferro. Hoje é dia dos namorados, os casais que ainda não tem para onde ir, faz uma média aí com a sua senhora, leva lá no Panela de Ferro. Eles estão abertos hoje, oferecendo o que tem de melhor, uma cozinha fantástica. Aí a nossa companheira Léo, nosso companheiro Wesley, ali na Avenida Tancredo Neves, 296, pertinho ali da rodoviária. Temos também o nosso companheiro Paulo, que tem aí a solução informática, papelaria, ali na Avenida Maestro João Espírito Santo, no 701, na Formosinha. Nosso companheiro aqui, o Cássio, com certificação digital e soluções comerciais no setor ferroviário, na Rua 6337. Lá no Bezerra temos o nosso companheiro Ives, no WD Comércio e Açougue, fica ali na rua principal, número 1, frente para a BR. Temos a nossa companheira Clarice, lá de Cabeceiras, com a lanchonete Pamonharia Empório Rural. Você tá passando aí por Cabeceiras, vai lá fazer um lanche com a nossa companheira Clarice. A AWA Comunicação Visual, do nosso companheiro Wesley, ali na Avenida 6.515, próximo ao Bretas. Embora esteja frio, mas você que gosta de águas quentes, né, que vai passear aí para as águas quentes, precisa de biquínis, temos a esposa do nosso presidente Juliano, a Silvia. É só ligar lá para a Silvia, 619-9622-8652. Quer espaço para festas? Fala com a nossa presidente eleita Valéria, no telefone 619-9957-7509. O nosso companheiro Herbert, que é um companheirão, que faz as nossas coletas aí dos vidros, dos reciclados. E aqui o nosso companheiro Maciel, firme e forte, a Web TV de ponta, que está sempre aqui nos abrindo portas, né? E não esquece dos vidros. Estamos aí com os nossos containers espalhados na cidade para pôr suas garrafas. Não deixe garrafas quebradas no lixo, não coloque no lixo. Isso causa acidentes até graves. Então nós temos vários containers. Tem um container grande lá na Recicla Metais, que você também pode levar quando for maior quantidade. Então aí, e os eletrônicos também, viu, gente? Se tá com eletrônico, temos container no 16º Batalhão da PM e lá na Prefeitura. Então não jogue essas coisas no lixo, porque isso aí causa danos para a natureza e também causa acidentes. Ok? Então, mais uma vez, estamos aqui nos despedindo. Obrigada aí pela parceria, pela audiência. Esse vídeo vai continuar aí na Web TV de Ponta. Inscreva-se no canal. Depois também nós vamos colocar lá no nosso canal do Rotary Itquira em ação. E a gente conta com vocês. Cássio? Uma boa noite a todos e agradecer a irmã Cilei, que deu uma aula de ciência social, muita coisa condiz com o que nós pensamos, né? E não sabíamos. Agora já estamos mais um pouco conscientes de alguma coisa. Maciel, boa noite. Boa noite, irmã. Boa noite. Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco nessa noite. E a senhora fica à disposição para as considerações finais. Ok, então um carinhoso boa noite a todos que nos acompanharam nesses momentos e finalizo convidando a todos que quando tivermos essas nossas reuniões descentralizadas, toda e qualquer pessoa pode participar, mesmo não tendo cadeira no conselho, mas pode participar, pode trazer suas sugestões, suas ideias
Participe também nas ONGs, nos equipamentos, os momentos lá do PAIF e tudo mais, para que juntos a gente possa efetivar essa política da assistência social de uma maneira eficiente e sempre mais eficaz. Um grande beijo a todos e muito obrigada!